Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR pelo Canal do Boi, ao vivo para todo o país, nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro. Que bom estar contigo e levar a partir de agora as informações, destaques, notícias do agronegócio. Você que nos acompanha aí pelo portal do SBA, sba1.com, também pelo Facebook, YouTube, parabólicas em todo o Brasil, pela NET, pela TV Claro e outras TVs por assinatura. Também sinal aberto a partir de agora com nossos amigos da TV Imaculada Conceição, no Mato Grosso do Sul. Estão linkados no Mato Grosso do Sul. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando a partir deste momento. E o Agricultura BR de hoje vai falar para você a respeito do que vem acontecendo com a carne bovina. Você vai acompanhar dados que mostram como que o ano de 2020 pode ser ainda mais interessante que o ano de 2019. Para falar desse assunto, eu converso com Leandro Bovo, da Radar Investimentos. Outra informação em destaque aqui, nós tivemos na terceira edição do Agricultura BR desta terça-feira, eu trouxe os dados do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Hoje nós vamos comentar esses números aqui, eu recebo o consultor de agronegócios do Canal do Boi, João Pedro Cuti Dias, participa do programa aqui conosco no Agricultura BR. Tem ainda informações importantes a respeito do mercado do café. Nós vamos ter o Walter Pulga Júnior, especialista na área, falando um pouco a respeito do assunto que vem impactando no setor. Você tem mercado físico, mercado futuro e muito mais a partir de agora no Agricultura BR, que começa trazendo para você destaques do mercado físico nacional. E o Agricultura BR fala agora a respeito do mercado de carnes, vamos falar um pouco a respeito desse ano de 2020 e também as expectativas, principalmente considerando um pouco da China neste momento. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar pela internet com Leandro Bovo, ele que é da Radar Investimento. Leandro, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Canal do Boi. E nós temos visto muita movimentação em relação ao mercado de carnes do Brasil. No caso da carne bovina, o mês de janeiro foi muito positivo em torno dos embarques e também faturamento da indústria frigorífica exportadora. Como é que você avalia esse momento para a carne bovina no cenário interno e também externo aqui do Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, amigos do Canal do Boi. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A expectativa, principalmente no mercado externo para esse ano, é bastante positiva. A China foi uma grata surpresa no ano passado, né, principalmente em novembro, dezembro, acelerando de forma muito grande os embarques, né, e causando reflexos de preço bastante grandes no mercado físico de boi gordo. Esses embarques se prorrogaram até janeiro, né? Ou seja, contratos foram negociados em novembro e dezembro do ano passado, se estenderam os embarques até janeiro, o que sustentou bastante o volume exportado pelo Brasil. Agora, no começo de janeiro, teve um certo tumultozinho com a carne na China, porque chegou muita carne que foi comprada antes, e a carne é uma mercadoria que depende de uma armazenagem específica, né, por conta do frio, tem que ter um sistema de frio adequado para manter a carne congelada, e a China não estava muito preparada para isso, recebeu mais carne do que era a capacidade deles, isso gerou um certo acúmulo de carne nos portos, junto com o feriado do Ano Novo Chinês no final de janeiro, e junto também com o problema do coronavírus, que diminuiu o número de trabalhadores nos portos, né? E aí acabou por congestionando um pouco. Os novos embarques acabaram sendo um pouco prejudicados, mas a gente acredita que isso vai ser resolvido no curto prazo e a gente vai retomar as exportações para a China de forma muito robusta, porque o déficit de proteína lá, que no final das contas é o que manda e o que determina o apetite deles por compras do Brasil, é muito grande. Muitos consultores dizem que é inclusive maior do que foi em 2019. Então a expectativa para a exportação ainda continua bastante positiva.
Falando ainda de China, Leandro, as informações que chegam das agências internacionais é que a China vem com um projeto de recuperação do seu rebanho suíno, implementando áreas maiores, né, de produção, granjas muito maiores, diferente do que era a cultura chinesa. E essas obras, essas atividades, elas meio que estacionaram por conta do coronavírus. Isso é benéfico para países exportadores de carnes, no geral, de frango, suíno e bovina, que possam atender a China, inclusive Brasil? A suinocultura chinesa, ela é uma suinocultura de sua grande parte, literalmente, de fundo de quintal. Na residência da China, o pessoal tem uns porquinhos lá no fundo do quintal que servem de alimento, tratado com lavagem ou com sobras de alimentos humanos, e eles servem de alimentos para os humanos, né? Essa suinocultura, quando você tem um surto de doença grande, como aconteceu com a febre suína africana, é muito difícil de você controlar, porque se espalha muito rápido, né? Então, a China está tomando medidas para migrar esse sistema de produção para um sistema mais industrial, mais profissional. Só que, óbvio, que isso não ocorre de forma rápida. Isso leva anos até você ter um reflexo disso na produção da China. Então, eu acho que o déficit de proteína para esse ano está contratado, vai ser muito grande, talvez maior do que o ano passado. E isso começa a se resolver a partir de 2021, 2022 para frente. Então, no curto prazo, a gente vai ter um céu de brigadeiro para exportar para a China. A questão do coronavírus, tem muitas informações que dão conta de que o surto pode ter começado justamente por conta de ingestão de carnes de animais silvestres, carne de morcego, carne de cobra, enfim. Essas proteínas alternativas, que a gente chama, né, são relativamente comuns na China. E eu acho que o medo da população, por conta desse surto, vai ampliar o déficit de proteína na China, porque, obviamente, o consumo dessas proteínas alternativas tende a diminuir. E, logicamente, o substituto para isso, ou a migração natural, vai ser carne de frango, carne bovina, carne suína, que está em falta também. Então, no geral, essa situação acaba até favorecendo as nossas exportações no curto prazo. Leandro, você já meio que respondeu essa terceira pergunta que eu vou te fazer agora, a respeito da sua expectativa para o mercado de carnes do Brasil nesse ano de 2020, mas principalmente em relação a boi gordo. Há muita especulação entre pecuaristas, principalmente quando se fala em travamento de negócios no futuro, fazer o hedge para parte, pelo menos, da sua produção. Como é que você está interpretando este momento no Brasil, principalmente em relação às negociações dos produtores rurais que estão acreditando em preços mais elevados em 2020, preço médio, não aqueles picos que nós vimos no final do ano passado, mas preços médios maiores, mais fortes nesse ano? A estrutura de preços da pecuária, nesse ano, é uma estrutura altista. Já havia uma expectativa de alta desde o ano passado, porque a gente vinha com preços ao redor aí de 150, 160, já há praticamente 4 anos, um aumento sistemático do custo de produção. Então, já era esperado que houvesse alguma recuperação de preço. A recuperação foi exacerbada pela questão da China. Houve uma tempestade perfeita que levou os preços até as máximas vistas no ano passado. Essas máximas não são sustentáveis por conta dos reflexos do consumo do mercado interno, mas a estrutura de preços é uma estrutura altíssima. Vide a reposição, que está um absurdo de caro, né? Isso aí provavelmente vai ter como consequência uma redução do abate de fêmeas, justamente para tentar produzir bezerro e aproveitar esses preços altos que a gente vê no bezerro hoje, que é a definição clássica da fase de alta do ciclo pecuário, né? Talvez a gente esteja iniciando a fase de alta nesse momento. Quando você deixa de abater fêmea, você está colocando menos carne no mercado, obviamente, você puxa o preço do boi, porque a carne tende a subir. Então, isso deve acontecer. Muito provavelmente, a recuperação da economia interna nossa vai acontecer de forma um pouco mais forte do que foi em 2019. Então, você vai ter esse benefício também. E a exportação vai jogar a favor. Então, tudo leva a crer que a gente vai ter um mercado com melhor precificação, na média, em 2020 do que foi em 2019. Agora, a gente não pode ter em mente os preços de pico do ano passado, ou seja, arroba de 230, 220, que a gente viu que esses preços o mercado interno não consegue absorver. Então,
é um mercado de alta, um mercado firme, porém, é muito importante tomar cuidado com a reposição, porque essa alta valoriza muito, beneficia muito quem tem estoque. Você tinha estoque, seu estoque reprecificou 20%, 30%, bom para você. Agora, para quem vai repor esse estoque, você vai repor numa condição mais cara. Então, é importante, de repente, fazer operações de trava de preço, seja boi a termo, ou seja vender no mercado futuro, ou, melhor dos mundos, fazer um preço mínimo no mercado futuro, que te garante a baixa, se acontecer alguma baixa, alguma surpresa que a gente não está vendo, você se protege da baixa e participa da alta se ela vier uma alta acima do que o mercado está precificando agora. Então, eu acho que a gestão de preço, gestão do risco de preço esse ano vai ser importante, principalmente para quem está entrando nesse estoque com preços mais caros, né? Leandro, esse tabuleiro de xadrez da cadeia produtiva da carne bovina em 2020 é mais complexo que em 2019? Eu diria que tão complexo quanto, né? Na verdade, o mercado não tem ano fácil, né? Cada ano aparece uma coisa diferente, e os fatores interagem entre si, né? E a resultante desses fatores, muitas vezes, não foi precificada, não está sendo precificada, né? Acho que essa que é a beleza do mercado, né? Eu acho que é um mercado desafiador, mas pelo menos agora a gente está enfrentando um mercado desafiador com uma estrutura de preços mais remuneradora, né? Uma estrutura de preços melhor do que ano passado. Então, eu acho que a expectativa para esse ano é boa. Só fica a ressalva de não entregar todos os ganhos possíveis desse ano na reposição, né? Porque se você sai comprando aí já 20, 15, 20, 30% mais caro, tem que ser muito mais eficiente na produção para remunerar essa compra. Então, acho que tem que ter o pé no chão na hora de comprar, que 80% do negócio está numa compra bem feita, né? Tá certo, Leandro Bova, obrigado pela participação aqui no Canal do Boi. É um grande prazer, sempre precisar, estou à disposição. Eu conversei com o Leandro Bovo, da Radar Investimentos, sobre mercado da carne. O assunto por aqui no Agricultura BR, a partir de agora, é soja. E eu falo em relação ao relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Quem estava acompanhando a terceira edição do programa de ontem, que começa às 16 horas, já tem uma parcial dos números que foram apresentados. Mas agora eu faço um resumo daquilo que foi apresentado para a soja. No caso do Brasil, o Departamento de Agricultura norte-americano trouxe elevações para a sua estimativa de produção, que agora os americanos acreditam que o Brasil vai chegar a 125 milhões de toneladas e também uma exportação maior, chegando a 77 milhões de toneladas. Vamos ver o resumo do quadro de oferta e demanda para o Brasil na visão do Departamento de Agricultura norte-americano. Você tem aqui uma produção de soja, que é a campanha 18-19. Os americanos dizem que o Brasil produziu 117 milhões de toneladas. Em janeiro, a previsão era de 123 milhões de toneladas da oleaginosa e agora prevista em 125 milhões de toneladas, números que foram colocados à disposição no mundo inteiro nesta tarde, última tarde de terça-feira. Vamos dar uma olhada na exportação agora, porque tem elevação de exportação. De acordo com o Departamento de Agricultura, a campanha 18-19 teve embarques de 74 milhões 590 mil toneladas pelas tradings que operam no Brasil. Já em janeiro, pensando na campanha 19-20, o departamento estimou 76 milhões de toneladas e agora, em fevereiro, sobe para 77 milhões de toneladas a sua previsão de exportação de soja aqui no Brasil. E olha, falando agora dos Estados Unidos, nós trazemos agora números do Departamento de Agricultura norte-americano. Já havia a comunicação que os americanos não considerariam, até porque está muito cedo para falar de qualquer coisa nesse sentido, mas a primeira fase do acordo China-Estados Unidos, então os números norte-americanos praticamente não têm
qualquer alteração. Vou mostrar aqui o resumo do quadro de oferta e demanda. Nós temos aqui os Estados Unidos agora em destaque na agricultura BR, produção de 120.520.000 toneladas na campanha 18-19, janeiro e fevereiro com a mesma previsão de produção nos Estados Unidos. Os demais números relacionados aos norte-americanos permanecem exatamente os mesmos, tanto em relação a consumo, quanto também às exportações e estoque final dos Estados Unidos na campanha 19-20. Agora eu trago um dado que é bem interessante, é um dado que chama o mercado a atenção. Eu falo dos dados para a China que foram divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. A alteração que teve foi em torno da necessidade de importação de soja importação de soja da China, comprando soja, claro, principalmente do Brasil e também dos Estados Unidos. Elevou-se, saiu de 85 milhões de toneladas para 88 milhões de toneladas de soja. Dá uma olhada conosco como é que ficou esse quadro para a China. Agora, você tem aqui China, oferta e demanda, uma produção estimada em 18 milhões e 100 mil toneladas, a importação chinesa sobe de 85 para 88 milhões de toneladas, essa é a grande novidade. E os estoques de passagem da China voltam a uma marca de 21 milhões de toneladas, 21 milhões e 730 mil toneladas. Até o mês passado, os estoques estavam sendo previstos ligeiramente abaixo de 20 milhões de toneladas. Com isso, a China recuperaria seus estoques de passagem no mínimo, mas tem aí uma previsão de consumo interno maior também por parte dos chineses. Dito isso, vamos saber agora como é que reage Bolsa de Chicago, como é que vem a soja agora negociada neste momento. Mercado ao vivo, nós temos aqui a soja nos Estados Unidos vindo em elevação. Nós temos aqui ganhos de 0,5% na posição de mais curto prazo. Março negociada a $8,89 mais 4 por bushel. A posição de maio, $9,01 o bushel, vem subindo aqui cerca de 0,4%. Julho, $9,13 mais 2 por bushel. Posição de agosto, negociada neste momento a $9,17 mais 6 por bushel. Chicago, nesta quarta-feira, pelo menos neste momento, vem reagindo bem aos números que foram apresentados e também a movimentação de mercado. Nós estávamos com soja em Chicago com valores bem mais baixos em relação ao que nós estamos vendo hoje. Ainda é uma grande pechincha para grandes compradores, mas a China tem procurado soja no Brasil. Inclusive, os prêmios nos portos brasileiros vêm com uma situação bem mais interessante. Bom, e para falar a respeito disso que eu estava comentando agora, principalmente o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eu recebo aqui nos nossos estúdios o consultor de agronegócios do Canal do Boi, João Pedro Cuti Dias, nosso convidado nesta tarde de quarta-feira. João Pedro, obrigado por estar aqui conosco, sempre um prazer recebê-lo. Obrigado, vamos lá. Os números são interessantes. O Brasil, com 125 milhões, se distancia muito dos Estados Unidos, que vai ter uma produção próxima a 97, essa safra de 19 e 20, né, Juliano? Isso. A produção norte-americana ficando ali abaixo de 100 milhões, abaixo de 99 milhões de toneladas. Isso já era uma previsão por conta das perdas que os norte-americanos tiveram. Mas um fator interessante é que não há revisões em relação à estimativa de exportação de soja dos Estados Unidos. O ritmo de vendas semanais dos norte-americanos é bom, não é ruim, mas tem pouca ou, como na última semana, praticamente nula a participação da China. China vem para o Brasil mesmo, está vindo só no Brasil comprar soja nesse momento? Olha, eu não tenho ideia, eu não tenho um número preciso da qualidade do grão americano em relação ao grão brasileiro. Mas, teoricamente, nosso grão deve ter um teor mais elevado de proteína. Não há dúvida sobre isso, o teor é maior. Esse é um detalhe. O americano tem uma vantagem, tem uma logística melhor, os portos melhor, funciona um fluxo de navio melhor. Agora, uma coisa que chama atenção é volta a crescer o consumo chinês de soja. O ano passado se alertou, vai diminuir e tal, não é nada. O chinês vai continuar consumindo soja. Chineses, aqui na Agricultura BR, com a equipe da Agricultura, com alguns amigos, com alguns analistas também, como França Júnior, Ana Luísa Lodge, a gente comentava o seguinte, né, uma conversa que a gente estava tendo, João, que a China
ela se aproveita muito bem desses momentos de crise, esses momentos que há um conflito de ideias, que há uma crise mesmo. A crise é real em relação ao coronavírus, em relação à gripe aviária, em relação à peste suína africana. Mas quando os preços baixam, a China volta a ser um negociador padrão, entra comprando muito E ela forte. aproveita para mudar o modelo também, né? Porque Modelo de negócios. Porque até então, dentro da China, sempre havia aquela questão do cara consumir alimentos produzidos localmente, consumir qualquer tipo de proteína, teoricamente proteína alternativa. Mas cada crise dessa, o chinês avança e diminui um pouco essa participação disso aí. Eles estão investindo pesado em avicultura, estão investindo pesado em suinocultura. Eles não vão aumentar muito a questão de gado de produção de carne vermelha, porque o esforço dele é produzir laticínio, produzir leite. Lógico, vai haver descarte de vaca, talvez na quarta cria já vão descartar. Mas gado de corte, eles não têm como produzir bezerro lá, não tem espaço físico, não tem água. Então, isso acontece. Agora, o que vai acontecer? E isso, à medida que ele aumenta essa produção intensiva, aumenta o consumo de milho e farelo de soja. Não tem outra maneira. Você não tem como produzir frango, suíno, ou mesmo gado de leite, tem que suplementar com isso aí. Então, o USDA já fala novamente em um aumento de 1,7, 1,8 milhões de toneladas de consumo de soja. Na agricultura chinesa, eles têm 2 hectares, em média, por proprietário, por usuário, porque na realidade quem é proprietário é o governo. Então eles não podem produzir soja é difícil, soja exige mecanização, exige uma série de coisas. Então eles dão um esforço para produzir milho, eles vão colher esse milho manualmente, vão achar um jeito de fazer. Então, o que acontece? A soja está estabilizada de 12 a 15 milhões de toneladas Houve um salto para a soja nos últimos 2 anos. Né? A média de produção da China é 13, 14, sempre foi 14. Isso. Agora está vindo para 18, já tem o segundo ano que estou dizendo que está com 18. Houve realmente alguns investimentos governamentais para que melhorasse, mas nada que mude a realidade do setor. Chama a atenção também que a China nunca tem uma crise, como nós tivemos aqui com a soja ano passado, climática, né, que acabou prejudicando. Na China, o clima normalmente não prejudica as suas produções, nem de milho, nem de soja, nem de qualquer coisa. Não declara, pelo menos. Não declara. Em fato, não declarar, um número que eu estava, quando estava mostrando ali os números, eu estava fazendo uma conta de cabeça, o Brasil exportou 75 milhões, vamos pegar o ano base brasileiro, não o ano agrícola americano. E o consumo não pode ficar menos de 45, né? 45 milhões. Soma 75 com 45, dá 120 milhões. 120 milhões e o estoque de passagem, o ano passado, com certeza era muito baixo. Era bem baixo. Nós exportamos 83 milhões de toneladas no ano passado, em 2018. Então, quando se soma isso, será que o Brasil produziu só 117? Porque, se tu vê, eu não vi ninguém reclamar de faltar soja. E atrasou a colheita esse ano no Brasil. Quem saiu na frente foi Mato Grosso. Mas Paraná, por exemplo, estava uma atrasada. O Rio Grande do Sul colhe mais tarde. Nós aqui, quando o Mato Grosso estava com 15%, 16% de colheita, nós estávamos com 0,5%. Então, e ninguém reclamou de soja, ou seja, algum lugar tinha um pouco mais de soja. Acho que o estoque de passagem não era tão baixo. Tinha muita corretora desesperada no segundo semestre do ano passado, desesperada atrás de soja no Mato Grosso do Sul, Goiás, procurando soja. Sim, mas somada a 120 com 117 mais. Aí a soma realmente não bate daquilo que a gente está vendo com a Conab. Esse ano, o que chama atenção, eu tive vendo as lavouras aí, a qualidade da lavoura é muito boa. Vou pegar Mato Grosso do Sul e a informação é a mesma para Mato Grosso. Eu tenho um colega meu que planta em vários locais do Mato Grosso, ele comenta, olha, foi um ano excepcional, ano de 70, colheita de 65, 70. Quem colheu menos foi aquele cara que plantou muito cedo, pensando em termos de algodão, que tinha que desocupar a área até o dia 15 de janeiro. A média foi menor. O material genético disponível hoje ao produtor é muito bom. Eu subi numa coletadeira semana passada e impressionando, porque quando você vê na tela do computador que está na máquina, mostrando colhendo entre 4.500 a 4.800 quilos por hectare. Mais de 4.800 passou, ou seja, naquela área colhendo 80 sacos por hectare. 65 já é meio padrão, já se fala muito em 65 meio padrão. Então, a qualidade do material genético, o ano, a chuva que veio depois, não no começo, mas depois ela fixou, se firmou,
dá para imaginar, dá para confirmar esse número de 125, com certeza. Você acredita mais no número do departamento americano do que da Conab, então, aqui no Brasil? Eu creio que sim. A Conab usa muito média, né? Ela usa uma média, cálculo através de médias e tal. Não é, o americano usa hoje com essa estrutura que eles têm de imagem, satélite, eles têm a condição de fazer um número bem aproximado. Mato Grosso, que é o grande produtor, está com mais da metade colhida já, né? E com resultados muito bons. Está bem próximo da metade, 44% de acordo com o IMEA. Isso, 44% de acordo com os últimos números. Como veio o final de semana agora, provavelmente já passou de 50%. Porque você pega as lavouras, hoje são lavouras limpas, não tem inso, não tem corda de viola, não tem aquilo que atrapalhava no passado. Hoje é limpo, a máquina entra e vai embora. As colheitadeiras modernas são impressionantes, o tamanho da plataforma de corte, o processamento, hoje quase tudo com tecnologia axial, que não quebra o grão. Você não vê grão no campo. Essa é uma outra coisa interessante, quando você vai na lavoura e estão colhendo soja, você olha o chão, no passado era comum ter grão. O aproveitamento hoje é muito melhor. É muito melhor. Então, soma tudo isso, está levando a produtividade a patamares mais elevados. João Pedro, para encerrar aqui a nossa conversa, nossa entrevista, nós temos visto hoje Brasil, eu tenho que falar disso aqui diariamente, né? Se você pegar aqui as agências, vou considerar a agência Williams, que é a que eu mais uso as informações em relação ao fator portuário, chegada, né, de expectativa de chegar navios nos portos brasileiros para embarques. E a estimativa para embarcar com soja, se confirmar e tiver o tempo hábil, né, o tempo hábil, tiver a soja também, mas o tempo hábil e a soja e embarcar, o mês de fevereiro é mais curto por dois motivos, porque ele é menor mesmo, segundo, por causa do carnaval no Brasil, então ele se torna mais um mês bem menor, mas se tudo der certo, o Brasil chega a 7 milhões de toneladas. Chega muito próximo disso. Se os navios todos que estão chegando para embarcar saírem com soja, é 7 milhões. Né? Mas, de qualquer maneira, já seria o melhor fevereiro da história. Você tem 18 dias úteis aqui, né? É bem mais curto esse mês, então, é um mês 18 curto. dias hoje. O primeiro relatório do MDIC fala em quase 200 mil dias. Lógico, esse número vai aumentar ao longo do tempo. Você pega Mato Grosso, resolveu o problema da BR-163, depois de 40 anos, chega em Miritituba, que foi um dos grandes gargalos nos anos anteriores, ano passado, Sim. 2018. Os portos lá na região norte, o Arco Norte, cada vez mais eficientes. Lá você chega a navios super Panamax, navios que de 100 mil toneladas, 120 mil, o calado permite. Porto de São Luís carregava navio de 400 mil toneladas, não de soja, mas de minério de ferro. Então lá está melhor. O acesso a Miritituba melhorou muito. O Rio Madeira, carregando por Porto Velho, também está escoando. As ferrovias, principalmente que chegam em Paranaguá e chegam em Santos, melhoraram a eficiência delas. A concessionária investiu nessas linhas que chegam até os portos. Paranaguá, nós aqui no Mato Grosso, por exemplo, hoje, o mercado fala muito Maringá, ele não fala muito Paranaguá, fala Maringá. Por quê? Porque até Maringá vai de caminhão, de Maringá para frente pega na ferrovia. É mais prático para o sistema portuário receber um comboio ferroviário do que 120 carreta. Então, tudo isso está melhorando. Esse governo agora pretende melhorar mais ainda, colocar mais áreas à disposição, facilitar o processo dos terminais de uso privativo, os TUP, ou seja, o Brasil está conseguindo enfrentar, porque nós exportamos em 2018 83 milhões de soja e 30 e tantos milhões de milho, e os portos deram conta. Nós vimos até agora exportando milho. Agora, por questão de preço e por questão de estoque, parou o milho, mas a soja entrando, ela vai ter espaço. Acabou a soja, ou pelo menos diminui a soja a partir do segundo semestre, tem uns 35, 36 de milho para embarcar. Então, o Brasil melhorou isso aqui. Se nós conseguirmos melhorar um pouco mais a matriz de transporte, não ficar muito dependente de caminhão, colocar mais vagões, e parece que isso vai acontecer nos próximos 2, 3 anos, já que o nosso ministro da Infraestrutura lá, o Tarcísio, é um cara para frente. Tem sido feitas coisas muito sérias em relação à infraestrutura brasileira. Na verdade, é a primeira vez que se tem um planejamento de infraestrutura. Não dá para dizer que não se teve um planejamento anterior. Não.
Não fazendo campanha, mas a verdade é que nunca teve. Não, e esse modelo que estão trocando, ó, vamos ampliar o prazo de concessão a troco de investimentos. Então, isso ajuda. Por exemplo, o Ferroanel em São Paulo, que eu escuto há 15 anos falar que tem que fazer o Ferroanel, que é um absurdo passar os trens de carga por dentro de São Paulo. São Paulo é um caos o transporte. Isso aí fica um pouco mais caos. Então, hoje, nesse processo de renovação ou de ampliação dos contratos de concessão, está previsto como retorno, como compensação, a construção do Ferroanel. Então, tudo isso, esse cenário melhora para o setor rural. Tá certo, João Pedro. João Pedro, agradeço a sua participação, sempre um prazer recebê-lo aqui na Agricultura BR. A recíproca é verdadeira. Obrigado. Obrigado. Grande João Pedro. João Pedro, tu comentou aqui, falando um pouco de soja. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que estão os preços da soja nos potes, porque o prêmio Brasil está em plena colheita. Nós temos aí uma previsão da maior safra do Brasil e o prêmio da soja está lá em cima, o que é bem interessante. Mas daqui a pouco eu falo disso, porque antes eu vou falar como é que está o dólar. Vamos dar uma olhada no dólar comercial agora, o destaque do Agricultura BR, mostra o dólar aqui pra gente, pode colocar na tela cheia, é isso aí, dólar agora sobe, o João Pedro aqui deu até uma assustada, R$ 4,34 mais 0,34% de elevação para a moeda norte-americana. Eu estou vendo aqui o retorno do meu colega Walter Pulga já, e o Pulga também deu uma assustada aqui. O Pulga também achou que está elevado mesmo esse dólar. Então, eu vou aproveitar já e falar com o Walter Pulga. Pulga, eu estava conversando aqui com o João Pedro Dias, comentando um pouco do relatório de oferta e demanda que foi apresentado nesta última tarde de terça-feira. Eu trouxe os números na edição 3 do Agricultura BR de ontem, né? E nós estamos avaliando como números bem interessantes para o Brasil. Dólar, mais uma vez, vindo em alta, né? O dólar vem traçando praticamente pode-se colocar aí parâmetros próprios, mas utilizando também o que vem acontecendo na economia internacional. Eu quero saber de você como é que está o mercado financeiro no dia de hoje, nesta quarta-feira. Eu sei que tem muita movimentação. Como é que está se comportando o mercado? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, de olho em tudo que ocorre lá fora e as perspectivas do Brasil, o fato é que o mercado se ajusta aí em patamares mais altos, tanto na Bolsa como também no câmbio, né? No caso do câmbio, é uma valorização do dólar frente a outras moedas, não é diferente frente ao real. Portanto, nós tivemos uma disparada nesta manhã, começando com o dólar já na abertura subindo pouco, 0,08%, passava de R$ 4,33 com muita facilidade e em seguida chegou a ceder um pouquinho, foi a R$ 4,32 mais 80, mas veja, em seguida já retoma a trajetória de alta. Passa de R$ 4,34, esperávamos que fosse parar em R$ 4,34, mas já há cotação perto de 34 mais 50, ou seja, R$ 4,34 mais 50. Agora há pouco, alguns negócios acima de 4,34 mais 50, a perspectiva é que nós tenhamos aí, mesmo com a entrada do Banco Central, ofertando o swap tradicional, tentando conter a alta do dólar, né? Já renegociando títulos para dólar vendido para agosto, outubro e dezembro, agora de 2020, rolagem de pelo menos 13 mil contratos de dólar. O fato é que o dólar avança e avança rapidamente. Isso traz, de outro lado, um ímpeto exportador. O Brasil deve aproveitar essa valorização do dólar e correr ao mercado externo, lógico, entregando os produtos. Podemos ter um escoamento muito acentuado daqui para frente de grãos em função do dólar supervalorizado. Lógico, dólar valorizado estimula as nossas exportações. Agora veja, enquanto o dólar sobe, esperávamos que a Bolsa fosse se manter em trajetória leve de baixa. Não é o que está ocorrendo não, hein? A nossa Bolsa sobe agora quase 0,5%, já operava hoje acima de 116 mil pontos, chegou a subir mais de 0,5%, agora está em 115.903 pontos. Nós temos aí uma alta para a Bolsa, é um período marcado por vencimento de opções sobre o Ibovespa, índice futuro, Já subia agora há pouco 0,61%, passou aí, segundo alguns números, já de alta de 0,61%. O que nós temos é ações da TIM, participações em alta de 3,5%. Nós temos os bancos também com perspectiva de alta, os papéis sobem. Petrobras tem alta de 1,2% agora há pouco.
Papéis da Vale, com retomada da valorização do minério de ferro, também sobem. Agora, nós temos algumas baixas no agronegócio, veja. Ações da Marfrig oscilam em queda, ações do JBS também. Marfrig perde agora 2,29%, já se aproxima de R$ 10,66 papéis da Marfrig. Papéis do JBS perdem 2,16%, caem agora para R$ 25,40 os papéis do JBS. Temos a Bolsa em alta e o dólar também. Agora, vai um alerta muito importante dado hoje pelo presidente do Banco Itaú. Numa conferência, ele sinalizou que podemos ter aí uma bolha, ainda não se configura, mas uma bolha na nossa Bolsa, quando o mercado correu para as ações no Brasil e já beirava aí os 120 mil pontos, já se falava em 124 mil pontos. Segundo ele, ainda é cedo para dizer que há uma bolha na Bolsa, mas é preciso ficar atento. E se o presidente do Banco Itaú diz isso, é bom ficar de olho, não, Fabiano? É com você. É sim, Walter Pulga, a gente que entende bastante da questão, vamos ficar atento nesse fator, claro, porque que a bolha, a qualquer momento você pode ter ali uma despencada, né? Quando começou a baixar taxa de juros, taxa básica de juros no Brasil e a maior parte dos investimentos deixou de ser interessante, muita gente, claro, correu para as ações, né? Aqui dentro do estúdio nós temos várias pessoas que fizeram a mesma coisa, aí na casa, né, os telespectadores, a mesma coisa deve estar acontecendo, os investimentos extra, aquilo que se faz na agropecuária. Bom, mostramos como é que está o dólar em alta. Eu comentava há pouco com o João Pedro Dias a respeito dos prêmios nos portos para a soja. Os prêmios vêm em alta e a soja negociada nos portos também. Vamos dar uma olhada agora na soja, que a soja vai se aproximando de novo de R$ 90 a saca. Vai subindo em plena colheita, um fator interessantíssimo que nós acompanhamos agora nos negócios para esse dia 12 de fevereiro. Referência em Santos, R$ 88,00 a saca. Paranaguá, R$ 88,00 a saca, R$ 88,50 a saca de 60 quilos. A apuração da Grãos Corretora, que nos traz diariamente aqui os números para a soja no Agricultura BR. E olha, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco vamos falar de milho, de Departamento de Agricultura norte-americano e esse relatório de oferta e demanda. Continue conosco, nós voltamos já. Agricultura BR de volta e como eu havia dito, o tema por aqui agora é o milho. E eu vou trazer o milho agora em destaque de acordo com os números apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano para o cereal. Praticamente nenhuma alteração nos grandes players comerciais do mundo. Vamos dar uma olhada agora o que o USDA falou sobre Brasil, Estados Unidos e Argentina. Começo falando sobre o Brasil. Não teve alterações, não. A única alteração que teve, para não dizer que não mudou nada, foi que os americanos esperam agora um consumo 500 mil toneladas maior em território nacional. Vamos dar uma olhada, então, o quadro de oferta e demanda para milho no Brasil, na visão do Departamento de Agricultura norte-americano. A produção chegando a 101 milhões de toneladas, ligeiramente, né? Ligeiramente, vamos colocar aí 600 mil toneladas acima do que a Conab disse cerca de algumas horas, né, 8 horas antes do departamento americano. A exportação brasileira estimada em 36 milhões de toneladas, consumo interno em 66 milhões e 500 mil toneladas. O consumo interno no Brasil sobe 500 mil toneladas, já que em janeiro a previsão era de 66 milhões de toneladas. A ideia aqui é trazer os três grandes players, então vamos dar uma olhada como é que está a Argentina e Estados Unidos. Trazendo agora aqui a Argentina em destaque. A Argentina, os números da Argentina também são os mesmos, são exatamente, rigorosamente os mesmos apresentados em janeiro. Mas a produção argentina chegando a 50 milhões de toneladas, é uma boa produção para o país vizinho. E as exportações argentinas, olha como elas estão fortes, 33 milhões e meio de toneladas a serem exportadas pelos argentinos. A Argentina deve ocupar o espaço deixado pelos Estados Unidos e um pouquinho desse espaço que o Brasil deixa de ocupar entre a campanha 18-19 e a 19-20. Consumo interno na Argentina chegando a 15 milhões de toneladas, aí os números exatamente iguais. O que chama atenção aqui é a força que a Argentina ganha na temporada 19-20
para as exportações de milho, ocupação ali, o share de mercado em relação aos embarques internacionais de milho. Por último, eu trago os Estados Unidos, você tem aqui o quadro de oferta e demanda, outro quadro que não se alterou entre janeiro e fevereiro, produção norte-americana estimada em 347.780.000 toneladas, trazendo-os aqui, para não falar que não teve uma elevação sim, consumo interno, já falo do consumo, mas as exportações americanas se mantêm em 43.820.000 toneladas, consumo total interno nos Estados Unidos, 313.580.000 toneladas, aí trazendo uma situação de 1.100.000 toneladas acima para o consumo interno. E trouxe uma queda para a exportação, caiu 1.200.000 toneladas, então cai um pouco a exportação, 1.200.000 toneladas abaixo para as exportações norte-americanas de milho e sobe 1.100.000 toneladas o consumo interno de milho nos Estados Unidos. Lembrando que lá eles têm uma demanda aí desses 313 milhões de toneladas, um pouco mais que isso, pelo menos um terço é utilizado para a produção de etanol. Vamos continuar falando a respeito de milho. Agora eu falo a respeito do que vem acontecendo na Bolsa de Chicago, quais são os números que nós temos de negociação neste momento. É o que a Agricultura BR mostra agora. Nós temos Chicago neste momento dessa maneira, pode colocar na tela, vem alta perto de 1% aqui no mais curto prazo. Março, $3,82 mais 6 o bushel. Maio, $3,86 mais 4. Julho, $3,90 o bushel. Temos aqui a posição de setembro negociada a $3,89 por bushel. São os negócios que são destaques aqui no Agricultura BR, números internacionais para o milho. E já que eu falei de internacionais, vamos saber das exportações, como é que está sendo proposto os valores para milho nos portos brasileiros, pelo menos em 2 dos grandes portos embarcadores. E nós trazemos aqui em destaque Santos e Paranaguá. Porto de Santos a R$ 41,50 a saca de 60 quilos. Paranaguá, neste momento, tem uma referência a R$ 42,00 por saca de 60 quilos. É o que o Agricultura BR traz em destaque para você que está acompanhando aí a nossa programação. E, aliás, se você é produtor de café, fique muito atento. Depois do intervalo, Walter Pulga participa conosco e fala sobre as exportações brasileiras de café. Eu volto já. Nesse bloco, a Agricultura BR fala a respeito de café. E vamos começar falando sobre as exportações, porque janeiro não teve assim uma expressão melhor, podemos dizer assim, para os embarques brasileiros de café. Mas quem fala sobre o assunto é o Walter Pulga Júnior. Inclusive, uma queda, Pulga, de pouco mais de 7% em relação às exportações. O que foi que aconteceu? Olha, de modo geral, nós tivemos uma queda no faturamento com as exportações do agronegócio brasileiro em janeiro. Essa queda foi de quase 9,5%. Nós exportamos aproximadamente 5 bilhões e 800 milhões de dólares em janeiro, segundo informações do Ministério da Agricultura. Embora os embarques de carne tenham permanecido, é importante ressaltar aquecido, as exportações brasileiras do agronegócio não resistiram às baixas nas vendas de soja, derivados, produtos florestais, milho e, lógico, também café. Resumindo, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, dados compilados pelo Ministério da Agricultura, no total das exportações brasileiras, nós entregamos em janeiro para o exterior o equivalente, aí faturamos, 5 bilhões 829 milhões de dólares, 9,4% menos. Agora, as exportações brasileiras de carne sustentaram ainda, de certo modo, o agronegócio e evitaram uma queda maior. Agora, entre essas baixas, o destaque, realmente um dos destaques, é o café. As exportações brasileiras de café solúvel, torrado e moído, alcançaram 3 milhões e 200 mil sacas em janeiro. Ou seja, elas caíram em volume 7,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. É o que informava o Secafé, aliás, assunto que hoje é divulgado em diferentes agências de notícias. A receita com os embarques de café foi superior a 438 milhões de dólares. Caiu, mas caiu menos. Houve uma queda na exportação em volume de 7,2%, mas a queda na receita foi menor, foi de 5,6% na comparação feita aí com
períodos anteriores. O preço médio da saca é que subiu, Fabiano. Nós tivemos uma alta aí de 1,7% para o preço médio da saca de café, que ficou em 136 dólares. Portanto, o que nós temos é uma recuperação dos preços que compensa, em parte, a queda no volume exportado. Os embarques de café arábica somaram 2 milhões e 700 mil sacas, caiu muito o café arábica, a exportação em sacas para café arábica caiu 12,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, em janeiro do ano passado, mas as exportações de café Conilon, café Robusta, somaram aí quase 224 mil sacas. Ou seja, para café Robusta, nós tivemos um aumento de quase 49% na exportação. Os resultados na exportação de café em janeiro, de certo modo, foram positivos, né? Principalmente em relação aos valores, considerando aí dólar por saca. Foi superior ao mesmo período do ano passado, né? Apesar de uma forte desvalorização do real. É o que lembrava o Nelson Carvalhais, que é presidente do Secafé. O resultado reflete, segundo ele, em parte, a valorização do grão no final de 2019. Então, nós tivemos uma valorização maior para a saca do café, mas as exportações foram foram menores, né? Agora, o Brasil continua tendo um bom mercado para o café, viu? Já exportou aí para 128 países em janeiro. Estados Unidos e Alemanha continuam sendo os países que mais consomem e compram café brasileiro. Como nós sabemos, eles processam esse café na Alemanha e enviam para outros países. Eles importaram aí, esses dois países, mais de 1 milhão e 200 mil sacas no mês passado. Agora, surpresa, viu? Para quem acompanha a exportação de café, olha, a Coreia do Sul ingressou na lista dos 10 maiores compradores de café brasileiro, hein? Está em última colocação, é verdade, mas comprou aí mais de 67.500 sacas de café. Coreia do Sul não estava aí nos nossos planos como uma grande compradora de café do Brasil, mas parece que o mercado se abre. De qualquer maneira, a exportação foi menor em janeiro, mas isso não altera o comportamento do mercado, na medida em que outras commodities também nós tivemos uma redução nas exportações. De qualquer maneira, café teve uma exportação menor, mas os preços compensaram parte dessa baixa. De olho na informação, cafeicultor, daqui para frente, o mercado pode mudar um pouquinho e mudar para melhor. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga. Uma boa tarde a você. E o assunto por aqui segue sendo café. E agora vamos saber como é que vem a referência para o café arábica, são os negócios na Bolsa de Nova York, plataforma ICE Futures. Você acompanha conosco na tela posições em alta no dia de hoje. Posição de março retoma o piso de $1, vem a $1 mais 75 a libra peso. Maio, $1, 2 centes mais 85 por libra peso. Julho, $1, 4 centes mais 90. E setembro, $1, 6 centes mais 95 por libra peso. Negócios em alta hoje para o café em Nova York. E o dólar, como vem em alta aqui no Brasil, podemos ter aí, vamos falar durante a tarde de hoje, mas podemos ter uma melhoria no volume de negócios no cenário interno brasileiro. Vamos dar uma olhada agora no café Robusta, negociado na Bolsa de Londres. Nós trazemos aqui Robusta, hoje vindo em queda. Nós temos aqui maio perdendo 0,62%, $1.291 a tonelada. Julho, 0,53% de queda, um pouco mais de 0,5%, $1.309 por tonelada. Setembro, $1.323 a tonelada, também caindo mais, 0,83%. E novembro, vindo com queda de 0,89% a $1.340 por tonelada. São os negócios hoje com café Robusta em queda mais expressiva na Bolsa de Londres. Indicadores do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, apontam para um aumento na comercialização da pluma do algodão em Mato Grosso. É o que você vai acompanhar agora na reportagem de Valdir Pacheco.
O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, em seu último boletim, informou que na safra 2019-2020, a comercialização da pluma de algodão no estado avançou somente 1,70 pontos percentuais no mês de janeiro, chegando a 74,34% da produção prevista já negociada. A safra 2019-2020 se mantém à frente, mesmo em 8,24 pontos percentuais, se comparada com a safra anterior, mesmo com poucos lotes vendidos. O algodão teve aumento de 3,62% na semana passada no estado e o indicador do IMEA aponta que fechou a arroba em R$ 85,60. A entidade informa também que os preços dos subprodutos de algodão, como caroço, torta e óleo, finalizaram a semana com alta de 4,61%, 0,56% e 3,61%, fechando as cotações em R$ 518,25 por tonelada, R$ 553 por tonelada e R$ 2.441,25 por tonelada, respectivamente. O IMEA ainda apurou que a semeadura do algodão em Mato Grosso apresentou um avanço semanal de 26,72 pontos percentuais, alcançando 83,29% da área estimada para o cultivo no estado. No entanto, os trabalhos ainda estão atrasados em relação à safra passada e à média dos últimos 5 anos. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E o Canal do Boi é um produto aqui do grupo que traz inovações, o Canal do Boi Fazendas traz inovações para o produtor rural e para investidores, como essa oferta que eu vou falar para você. Você vai poder, você que é investidor, que quer fazer um investimento de qualidade, você vai poder fazer a aquisição de uma área retroportuária localizada em Garuva, no estado de Santa Catarina. A situação dela, geograficamente posicionada, é extremamente estratégica. Para você ter uma ideia, numa faixa de 90 quilômetros, ela consegue atingir até 5 portos. Situação muito privilegiada e que, para um momento como esse, de mercado extremamente aquecido para exportações e de vários tipos de exportações, de vários produtos, como as carnes, como a soja, como o milho, como o café, como o arroz e assim por diante, é um momento realmente de grandes investimentos e é o que você acompanha agora no canal do Boi Fazendas. O crescimento das exportações no Brasil estão alavancando a economia do país. Cada vez mais a chegada de novos investimentos está fomentando o crescimento. No litoral norte de Santa Catarina, encontramos o Porto de Itapoá, responsável pela geração de quase 1.000 vagas de emprego para os moradores da cidade. Na realidade, o Porto de Itapoá tem tido um crescimento muito grande em toda a região. Nós começamos 2019 em 6ª posição nos terminais, nos portos do Brasil. Passamos para 5º, 4º e terminamos 2019 em 3ª posição. Hoje nós temos o Complexo de Santos, temos o Porto de Paranaguá e na sequência nós já temos aqui Itapoá. Para esse crescimento a ser realmente sustentável e reter o cliente cada vez mais na nossa região, é feito muito investimento também na nossa retroárea. Os negócios no Porto estão se desenvolvendo e hoje atende diversos clientes de exportação e importação. E hoje temos uma necessidade muito grande de clientes que precisam de armazéns para distribuição, seriam mais CDs de distribuição, empresas mais focadas em contato logísticas. Por quê? Porque a carga é recebida aqui em Itapoá e a partir daí ela tem que ser distribuída, seja para os armazéns dos clientes ou seja direto para os importadores.
O movimento crescente oportuniza aos clientes estarem mais próximos da região, como por exemplo nas proximidades de Garuva, cidade com localização estratégica para quem precisa ir até o porto de Itapoá. Para você que busca ótimas oportunidades de negócios e investimentos, eu trago uma para você direto de Garuva, interior catarinense. Esta área está sendo vendida como área retroportuária e está na rota do porto de Itapoá, localizado a pouco mais de 30 quilômetros. Você ainda tem facilidades para o porto de Paranaguá e para o porto de Navegantes. A cidade está num eixo comercial muito positivo, muito próximo à cidade de Curitiba e também a Joinville, maior cidade do estado de Santa Catarina. Aeroportos próximos, ótimas instalações e com investimentos que podem mudar o seu negócio. Gostou dessa área? É uma ótima oportunidade, não é mesmo? Entre em contato com a nossa equipe. Nós temos uma oferta especial para você. Nesta última terça-feira aconteceu uma reunião, o encontro dos governadores em Brasília, na capital federal. Bom, entre os assuntos que dominaram, não há dúvida que a questão ligada ao aumento e à definição dos preços dos combustíveis dominou completamente as conversas, até por conta da polêmica que foi criada no país entre o governo federal e os governos estaduais. Isso foi discutido de uma maneira um pouco mais ampla dentro da capital federal. E é o que você vai acompanhar agora, como que se deu esses debates, na reportagem de Saulo Lopes. A reunião foi na sede do Banco do Brasil. A imprensa ficou à espera. Repórteres não têm acesso ao evento. Só os cinegrafistas registraram a reunião. Quem desceu primeiro e falou foi o governador anfitrião do encontro, Ibanez Rocha. Ele foi duro em relação ao que o presidente Jair Bolsonaro disse na semana passada, sugerindo que os estados baixassem o imposto do ICMS para provocar uma possível queda no preço dos combustíveis na bomba dos postos de gasolina. Isso é inadmissível do ponto de vista político, porque todos nós sabemos a situação em que estados e municípios estão vivendo, inclusive no que diz respeito ao governo federal, que teve um prejuízo de 90 bilhões de reais nas suas contas e que só a parcela da União no que diz respeito aos combustíveis chega quase a 30 bilhões de reais. Então nós todos estamos passando por dificuldades muito grandes para manter custeio da máquina, saúde, educação, segurança, infraestrutura que esse país precisa muito, e o debate ele tem que ser um pouco mais legítimo e legitimado. Então nós aguardamos, a partir desse entendimento, que espero que ocorra hoje com o ministro Paulo Guedes, que haja um sentimento de união federativo para que o debate seja feito da melhor forma possível. No futuro, e isso é um sentimento e a vontade de todos os governadores, com a reformulação do Estado, a votação da reforma tributária, a formulação do Pacto Federativo, nós teremos condições sim de reduzir não só os impostos combustíveis, mas os impostos de diversas outras áreas que também precisam ser debatidos. Um dos governadores presentes ao fórum foi Eduardo Leite, do PSDB do Rio Grande do Sul, um dos estados mais importantes em relação à agropecuária brasileira. Eduardo Leite se mostrou preocupado com relação à queda dos tributos para fazer baixar o preço dos combustíveis. No momento que os estados têm as suas colheitas, as safras aí, né? Uma preocupação de que esse tema seja conduzido com a serenidade, com a tranquilidade, para que não se gere uma expectativa que, não sendo atendida, gere uma frustração e, consequentemente, um impacto sobre as nossas economias em função de manifestações de insatisfação por expectativas frustradas. Porta-voz do Fórum dos Governadores, o governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, foi o que mais falou de maneira crítica a respeito da queda dos impostos. Segundo ele, isso não pode se dar através da queda de tributos, nem federal e nem estadual. Mas, segundo ele, Paulo Guedes, ministro da Economia, deve entrar mais forte nessa questão, discutindo reforma tributária e um novo pacote de impostos, reunindo todos, tornando unificado apenas um, o que pode fazer com que os tributos caem e aí sim haveria uma queda no preço dos combustíveis. De Brasília, Saulo Lopes.
A soja ganhava na abertura dessa edição do Agricultura BR. Vamos saber como é que vem os negócios neste momento. Eu trago aqui soja negociada em Chicago. Vamos ver se a gente coloca na tela aqui rapidamente. Estou sem a soja neste momento. Acho que temos ou não temos a soja, para a gente colocar aqui, pontuar para o produtor rural brasileiro, que vai acompanhando também o mercado internacional. Eu ressalto que nós trazíamos soja hoje, no mais curto prazo, ganhando até 0,5%. Agora sim, eu tenho soja e a soja vem subindo, continua ganhando em torno de 0,5%. Março a $8,89 mais 2 o bushel. Maio retomando o piso de $9, $9 mais 4. Julho, $9,12 mais 6. Posição de agosto, $9,16 mais 2 por bushel. Dando sequência, vamos dar uma olhada no dólar comercial. O dólar estava bem alto hoje na abertura do programa. Nós temos aqui o dólar comercial, o dólar continua subindo, R$ 4,34 mais 5, alta de 0,44%. E são com essas informações que essa edição do Agricultura BR encerra por aqui. Eu desejo a todos uma excelente tarde. Daqui a pouco, às 16 horas, a gente se vê e eu trago o fechamento do mercado. Uma boa tarde e até mais.